Fala, meus amigos investidores! Marcos do canal do Zero ao Dividendo. Maio finalizou, pessoal. E aí eu quero trazer a performance da carteira do zero aos R$ 500 em dividendo. É aquela carteira que a gente aporta 10% do salário mínimo, tá bom, pessoal? A carteira já apresenta aqui um patrimônio total de R$ 475,64, com uma variação positiva de 0,45. Saiu do seu bolso, pessoal, R$ 473,49. E eu quero parar aqui e já destacar e te parabenizar. Se você chegou a esse valor aqui, significa que durante 3 meses você manteve o foco e separou 10% do salário mínimo e aportou na renda fixa e também na renda variável, tá? E como consequência, pessoal, você já tem um ganho de capital de R$ 2,15 e também já recebeu dividendos, pessoal, R$ 2,49, tá? A sua carteira, se estiver como a minha, apresentou aqui um lucro total de R$ 4,64 e uma rentabilidade positiva de 1,24%, tá bom, pessoal? Nessa carteira aqui, a gente investe de duas maneiras diferentes, tá? Por enquanto, na renda fixa, que é a nossa reserva de emergência, 52,28%, e na renda variável, fundos imobiliários foram os ativos escolhidos inicialmente. Tem um propósito nessa carteira, do zero aos R$ 500 em dividendo, aquela que a gente aporta 10% do salário mínimo com o objetivo chegar a R$ 500 em dividendo. Os fundos imobiliários têm um papel importante, tá? Ele vai dar para a gente a renda previsível. E através dessa renda previsível, a gente vai poder aportar nos próprios fundos e no futuro comprando ações, tá? 47,72% é o percentual aportado em fundos imobiliários, tá? Em maio, pessoal, a gente tem aqui alguns destaques, tá, para mostrar. Com relação aos fundos imobiliários, tá? A gente aumentou a nossa posição, tá? Anteriormente nós tínhamos 4 cotas de cada fundo e agora a gente já possui 6 cotas, tá? Esses fundos imobiliários, eles nos pagam proventos, tá? A gente daqui a pouco vai ver, todo mês a gente vai receber uma renda mensal previsível, tá? A nossa carteira já tem R$ 226,98 de capital investido, apresentou uma variação negativa de 1,46% e uma rentabilidade negativa também, tá, pessoal? Mas não se assuste, fique tranquilo, tá? Isso aqui vai mudar ao longo do tempo. O valor de dividendo recebido vai superar a variação negativa. E por mais que você tenha aqui variação negativa, você vai ver uma rentabilidade positiva, tá? Pode confiar, fica tranquilo que isso vai acontecer, tá certo, pessoal? Com relação aqui aos ativos da renda fixa, a gente tem aquela caixinha do Mercado Pago, tá? 100% do CDI, um título pós-fixado, tá? Com uma variação e uma rentabilidade positiva, tá? Significa dizer que a gente colocou menos que R$ 248,66 e ela performou e hoje tem R$ 248,66, tá certo, pessoal? Com relação aos proventos recebidos, tá? Durante o mês de maio, a gente recebeu R$ 1,61, tá? No mês de abril, a gente recebeu 88 centavos e no mês de maio a gente já recebeu R$ 1,61, tá? Aqui fomos os ativos, né, que nos pagaram durante o mês de maio. Aqui, ó, os 4 ativos pagaram para a gente, tá? Proventos, né? Por exemplo, o SPSH11 pagou para a gente 11 centavos por cota, assim como o MCRE, 11 centavos por cota, o GGRC, 10 centavos por cota e o GARI, 8 centavos por cota, tá? Fazendo um total de R$ 1,61, mas no total R$ 2,49, tá bom, pessoal? A carteira apresentou uma rentabilidade no mês de maio negativa, tá, pessoal? Mas fique tranquilo quanto a isso. Essa rentabilidade aqui, ela vai
ao longo, né, dos anos vai performar melhor. A gente está no início, é o terceiro mês que a gente está investindo, e nesse mês de maio em especial, tanto o Ibov sofreu, né, uma recuada, tá? Quanto o IFIX, que é o índice principal que mede ali, né, o indicador principal para a gente poder observar a performance dos fundos imobiliários é o IFIX, tá? Então, tanto o Ibov, tanto o IFIX nesse mês de maio oscilaram para baixo e a nossa carteira também performou para baixo durante o mês de maio, tá certo, pessoal? Olha, esse foi o vídeo, foi assim que performou a nossa carteira do 0 aos R$ 500 em dividendo, tá? Eu gostaria de pedir humildemente que você curtisse, deixasse aqui abaixo o seu comentário. Você está acompanhando a série do 0 aos R$ 500 em dividendo? Como que performou aí a sua carteira? Performou positivamente? Performou negativamente? Quais foram os ativos que você comprou? Você conseguiu separar 10% do salário mínimo para poder investir? Você está separando um pouquinho mais? Me conta, pessoal, o que você tem feito? Curte esse conteúdo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda no crescimento do canal. Até o próximo vídeo.